Fala pessoal, tudo bem? Por aqui eu, professor Alberto, sou professor de matemática aqui da Filad e a gente resolveu preparar um vídeo mega especial para vocês nessa reta final de preparação, que é um raio-x sobre a prova do Enem, sobre a prova de matemática no Enem, tá? A gente resolveu listar aqui os tópicos mais importantes para você focar nessa reta final do que realmente cai. Quais são aqueles assuntos que, assim, quando eu abrir a prova do Enem, eu posso ter certeza que vai estar lá, tá bom? E aí, vamos lá para a telinha do meu computador para a gente destrinchar aqui isso aqui um pouquinho, tá? E eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Ao invés de listar os assuntos mais importantes, eu vou listar o assunto mais importante, que é disparado grandezas proporcionais, beleza? E por que eu resolvi focar em um tópico só? Porque, na verdade, grandezas proporcionais aqui dentro tem muita coisa envolvida. A gente está falando de regra de 3 simples, regra de 3 composta, a gente está falando de escala, estamos falando de relação de proporcionalidade. Então, aqui dentro tem vários modelos de questões, só para você ter uma noção, em uma prova do Enem, de 45 questões, já teve um ano que das 45, 17 envolviam grandezas proporcionais. Então é um tópico muito relevante, é um tópico que dá para destrinchar em vários outros subtópicos, então é disso aqui que a gente vai falar hoje, tá bom? E assim, o primeiro subtópico que a gente vai falar aqui agora, na verdade, é o subtópico de escala, tá bom? Então vamos escrever aqui, ó, escala, que, galera, é um assunto que sempre tem na prova do Enem, tá? Escala. E assim, você não pode dar mole, porque é um assunto relativamente simples, tá? É um assunto que as questões tendem a ser questões fáceis. E aí, pensando no TRI, além de ser uma questão que você não pode dar mole por ela ser fácil, quando uma questão é fácil, ela vale muito ponto. Então você tem que acertar ela primeiro, porque ela não exige muita habilidade ali, você não tem que fazer muitas contas, geralmente é uma sacada bem simples. E essas questões que são muito simples, que têm um índice de acerto muito alto, elas tendem, quer dizer, elas vão valer muito mais de acordo com o TRI, beleza? Então, o que que é escala, gente? Se a gente fosse definir escala, eu vou definir assim, que é basicamente uma razão entre o desenho e o real. Assim que eu determino uma escala, eu vou dividir desenho sobre real. E isso aqui é a minha escala. Eu vou dividir o desenho e vou dividir o que é real. Uma observação importante, um OBS, é que tanto o desenho e o que tá, a dimensão que está no desenho, vamos supor que a dimensão que está no desenho, eu quero fazer um protótipo de um carro. A dimensão que está no desenho, ela tem que estar na mesma dimensão que está na vida real. Então, se eu representar a dimensão no desenho em centímetro, o que está no real também eu tenho que representar centímetro. Eu não posso dividir metro por centímetro, entendeu? Então, a ideia é que desenho real, vou escrever aqui, ó, desenho e real nas mesmas unidades, tá? Se um está em centímetro, o outro está em centímetro. Se um está em metro, o outro está em metro. Vamos ver como isso aqui, galera, como isso aqui aparece na prova do Enem. Eu separei aqui para vocês duas questõezinhas bem recentes da prova do Enem para você ver como escala tem caído na prova. E a primeira questão está aqui já, é a prova do Enem de 2022, e ele fala o seguinte, ó, vamos lá. Ele diz que um engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem um formato retangular de 36 metros por 9 de largura. Então, isso aqui, gente, é o que está na vida real, tá? Vou botar aqui, ó, o que está na vida real. Na vida real, como é que é o terreno? O terreno eu tenho um terreno cuja dimensão é 36 metros de comprimento, metro, e aqui está em largura, 9 metros. Isso aqui é vida real. No desenho, vamos botar aqui para baixo. No desenho, ele já me deu as dimensões, ó, no desenho.
No desenho, as dimensões são as seguintes. Vou botar, deixa eu desenhar isso aqui um pouquinho melhor. No desenho, as dimensões são as seguintes. No desenho, eu tenho 24 de comprimento, centímetro, e 6 centímetros de largura, tá? O que é uma escala, gente? Basicamente é pegar uma figura maior e representar ela sobre mesmas dimensões, na verdade, sobre a mesma proporção em uma escala menor, beleza? Então, aqui desenho, aqui real. O que eu tenho que fazer? Para eu descobrir, ele pergunta aqui pra gente, ó, qual é a escala utilizada? Para eu descobrir qual é a escala, eu vou usar o conceito de escala. O que é escala? Escala é uma razão entre o desenho sobre o quê? Sobre o real. Então, eu vou dividir desenho sobre real. Qual a observação que eu tenho que fazer? O que está no desenho e o que está no real tem que estar na mesma unidade. Então, olha só, eu posso dividir comprimento por comprimento, que seria isso por isso. Na verdade, o contrário, né? Eu posso dividir isso aqui por isso aqui. Ou eu posso dividir também largura, isso por isso. Tá? Desde que eu divida comprimento por comprimento, isso tem que dar a mesma divisão de quando eu divido isso por isso. Isso é a minha escala. E ele pergunta qual é a minha escala mesmo. Tá? E como elas têm que estar na mesma unidade, eu vou ter que converter todo mundo para a mesma unidade, ou eu passo todo mundo para centímetro, ou eu passo todo mundo para metro. Eu acho mais fácil passar para centímetro, porque eu estou passando uma unidade maior para uma menor. Então, eu não vou trabalhar com vírgula. Como 1 metro são 100 centímetros, é só multiplicar por 100. 36 vezes 100, isso aqui me dá 3.600 centímetros. Beleza? Então é só aplicar a minha escala aqui, gente. Só aplicar a minha escala. Qual é a minha escala? Eu vou dividir. Qual é o meu desenho? O desenho é o de baixo. 24 centímetros. Beleza? Qual é o meu real? Qual é o meu tamanho real? O meu tamanho real é de 3.600 centímetros. O de cima está em centímetro e o de baixo também está em centímetro. Beleza? Eu já determinei a escala. Vou dividir o desenho sobre o real. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá. Então, agora eu vou fazer essa divisão. Aqui, se a gente simplificar essa fração aqui, aí, gente, eu vou dividir a fração para quando eu conseguir aqui. E se você perceber, essas duas frações, elas dão para dividir por 2, por exemplo. Se eu dividir em cima por 2, aqui vai dar 12. Embaixo vai dar 1.800. Vai dar para você dividir por 2 de novo. Então, você pode ir simplificando. Mas se você reparar, ambas as frações dá para dividir por 24. Então, aqui dá para dividir por 24 e aqui por 24. Aí vai ser mais rápido, eu vou sair direto. Se eu dividir 24 por 24, isso vai me dar 1. Se eu dividir 3.600 por 24, isso vai me dar 150. Tá? Logo, a minha escala é de 1 para 150. Tá bom? O que quer dizer essa escala? Que a cada 1 centímetro no desenho equivale a 150 centímetros na vida real. A cada 1 metro no desenho equivale a 150 metros na vida real. Mas aí, ele fez de maneira um pouquinho diferente, porque ele desenhou essa escala ao contrário. Ele desenhou a escala de 150 para 1. Ele inverteu isso. Não é muito comum, tá? Sendo bem sincero, mas não está errado. Então, aqui, a melhor escala é de 150 para 1. Beleza? Então, a resposta correta é a letra A. Questão mega batida na prova do Enem. Olha a outra questão. Essa aqui é um pouquinho diferente, porque o que ele fez? Ele já te deu a escala, tá? É mais normal uma questão assim, que ele já te dá a escala e pede a dimensão. Porque aqui, ó, ele já te deu a escala que é de 1 para 2.000, então a minha escala já está feita. No outro problema, eu precisei determinar com a minha escala. Então, ó, vamos aqui, olho na tela. Ó. Aqui, a minha escala já está elaborada. A minha escala
é de 1 para 2.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha aqui para mim, a cada 1 centímetro no desenho equivale a 2 centímetros na vida real. 2.000 centímetros na vida real. A cada 1 metro no desenho equivale a 2.000 metros na vida real. Beleza? Então vamos lá. Olha o que ele fala na questão. Ele fala que, ó, para construir o campo de futebol no formato retangular, com 250 metros de perímetro, beleza? Então, isso aqui, gente, esse perímetro, isso aqui é a minha vida real, tá bom? Isso aqui é na vida real. Então, ó, é igual desenho, que é o que ele vai pedir, ó, a medida do perímetro. Olha o comando da questão. A medida do perímetro na planta, ou seja, na minha maquete. Então, ele quer saber no desenho. Então, eu vou chamar isso aqui de x, que é no desenho, na real, 250. Pronto. Tá montado aqui. Isso aqui, ó, é a minha escala. Aqui, desenho sobre o real. O que está em cima é desenho, o que está embaixo é real. Tá bom? Gente, feito isso, o que vocês vão precisar fazer é uma proporção aqui, ó, uma regrinha de 3, é só multiplicar cruzado. Se você multiplicar cruzado, ó, vai ficar x vezes 2.000. 2.000 vezes x é igual a 250 vezes 1, que eu acho que é 250, né? Passa esse 2.000 dividindo, isso aqui vai ficar 250 dividido para 2.000, tá? Olha só, uma observação importante para vocês. Isso aqui que a gente vai achar, gente, já está em metro, tá? Porque como aqui está em metro, isso aqui em cima também vai estar em metro, beleza? Então, aqui a resposta já está em metros e é exatamente o que ele pede. Eu não vou precisar fazer nenhuma conversão. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui agora é dividir isso, tá? Então, ó, olho na tela aqui para vocês acompanharem. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou simplificar esse zero com esse zero. Vou dividir por essa fração por 25 em cima e por 25 embaixo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu prefiro fazer assim, ó. Não, vou dividir por 25 em cima e embaixo. Calma aí que tá me bugando aqui. Se eu dividir por 25 em cima e por 25 embaixo, se eu dividir 25 por 25, dá 1, né? Se eu dividir 250 por 25, dá 4. Então, eu simplifiquei aqui por 25 e aqui também por 25. 1/4 de metro, né? E se eu dividir 1/4, gente, só dividir, ó, 1 dividido por 4. 1 por 4 dá 0, 0, 1 por 4, quer dizer, 1 dividido por 4. 0, 0, isso aqui dá 1. Não, aqui dá 8, né? Ó, já é da mole aqui. Aqui dá 8, 8. Aqui é 8, ó. Aqui é 8. Agora sim. Se eu dividir 1 por 8, 0,1. 1 vezes 8. 8 para chegar a 10, falta 2. 0. Agora 2. 16. Sobra 4. 0, 5. Isso aqui é 0,125. Já está em metro, bonitinho. Essa aqui é a minha resposta correta, o que está marcando lá na letra B de bola. Tranquilo? Então, outra questão de escala aqui, envolvendo grandezas proporcionais, na verdade, envolvendo escala, tá? São questões relativamente simples que vocês não podem dar mole. E a outra questão que eu queria trazer para vocês, na verdade, deixa eu voltar aqui para minha tela. E a outra questão que eu queria trazer para vocês é a questão de não vai estar como um subtópico, mas são questões que sobram eficiência. Como assim, professor? Questões que cobram eficiência. Vamos ver como isso cai na prova do Enem. E tem chuva de questões disso aí na prova do Enem. Olha só, peguei essa questão aqui do Enem de 2018. Olha o que ele fala. Ele fala que ele te dá os automóveis e ele me dá o consumo e na verdade, o deslocamento, né?
e o consumo de combustível. Então, eu tenho o primeiro carro que consumiu 190, que andou 195 quilômetros e para isso consumiu 20 litros de combustível. Tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto e ele pergunta qual é o carro mais econômico. Gente, quem tem carro, isso é uma conta que é muito importante você saber quanto que o carro precisa de gasolina para andar X metros. Na verdade, com 1 litro de gasolina, quantos metros eu ando, quantos quilômetros eu ando, tá? Então, se eu tenho um carro que consome muito, ele com 1 litro de combustível vai andar determinado período, vai andar determinada distância. Enquanto um carro mais econômico, ele com esse mesmo 1 litro de combustível, ele vai andar mais. Então, ele vai ter um custo menor de manutenção, vamos dizer assim, tá? Então ele pergunta aqui qual o carro mais econômico e para fazer isso, gente, basta você dividir. Eu vou dividir aqui qual é o número de consumo dele, qual a quilometragem, 195, dividido por 20. Vai me dar distância por litro. Se eu dividir 195 por 2, isso aqui vai me dar 9,75. O que que é isso? Quilômetros por litro. Esse carro me faz 9,75 quilômetros a cada 1 litro de combustível. E eu vou fazer isso para todo mundo, tá? Vamos lá? Vou fazer isso para todo mundo. O segundo, 96 dividido por 12. Se você dividir, gente, isso dá bonitinho, dá 8, né? Se você dividir isso aqui, vai me dar 8 quilômetros por litro. Então você já vê que o primeiro carro ele é mais eficiente. Por que ele é mais eficiente? Porque ele com o mesmo litro anda 9,75, enquanto o segundo anda só 8. Então eu vou fazendo para todo mundo, gente, para todo mundo. Então o segundo, 145 por 16. Se você dividir 145 por 16, isso dá aproximadamente 9, tá? Isso dá 9,06 quilômetro por litro. O quarto carro, que é esse aqui, 225 dividido por 24. Se você dividir 225 por 24, isso dá 9,38 também quilômetros por litro. E por último, 65 por 8, que se eu dividir, isso aqui vai me dar 8,13 quilômetros por litro. Ele perguntou o carro mais eficiente, logo mais econômico. O mais econômico está aqui, né, gente? É o que andou com com o mesmo litro, 9,75. Então, o carro mais eficiente é o carro 1. Então, esse tipo de questão, olha aqui para mim, é um modelo de questão que aparece bastante, que ele te dá uma tabela comparando calorias e quanto de caloria... Teve uma do Enem que ele perguntou o consumo de caloria por minuto. Então, ele te dá uma comparação para perguntar quem é o mais eficiente, quem é o menos eficiente. Então, isso são questões bem batidas na prova do Enem, tá? Então, resumindo aqui, gente, o tópico que eu trouxe para vocês são grandezas proporcionais. Vamos olhar aqui de novo. Grandezas proporcionais. E aí, eu trouxe 2 subtópicos bem importantes. Revisar a parte de escala, que nada mais é do que uma razão do desenho pela real. E essas questões de eficiência, que ele te dá uma tabela, te dá um gráfico sobre comparação de atletas, enfim, sobre comparação de coisas e te perguntando quem é o mais ou menos eficiente, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até a próxima.